A Jaqueline Benevides está tomando lugar já, porque a gente vai falar daquilo que o home broker consagra. O Brasil, pouco a pouco, vai encorpando o seu retorno ao rentismo, encorpando o seu retorno a uma renda fixa cada vez mais atraente. A renda fixa em, digamos, países saudáveis é parte da composição do portfólio de quem investe. Em países que têm um retorno tão explosivo da renda fixa, passa a ser o primeiro plano da composição de quem não tem tanto gosto pelo risco. E a Jaqueline Benevides está monitorando de perto as questões fiscais ou o risco fiscal e os impactos desse risco para o bojo da renda fixa, que vai ficando cada vez mais como o coração de mãe, sempre cabe mais um pouquinho. Jaque, bem-vinda, bom dia, bom ter você num dia tão importante quanto o de hoje, em que o risco fiscal vai dando mais um recado para o governo eleito. Como é que você está vendo essa curva de juros que pedia há pouco 60 pontos base em alguns contratos, agora pede em média 35 pontos base, e isso produz consequências para a renda fixa? Bem-vinda ao Expresso. Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Ellen. Bom Gui. dia. Sem sombra de dúvidas. Eu posso fazer um adendo comentando que esse coração de mãe tem seus filhos prediletos, né? Por quê? Pensa na bolsa, o sofrimento. A gente vê esses aumentos, juros para cima, bolsa para baixo. Não tem jeito. Se financiar fica muito caro. Na outra linha, tem investidor se posicionando muito bem, que eu quero comentar o quão essa curva de juros estressada traz possibilidade para aqueles que querem fazer a famosa troca de papel rápido na renda fixa, não quer levar a carrego. Então, semana passada começou, na sexta-feira a gente viu uma curva, no relatório de renda fixa, você conseguia ver o gráfico que eu montei, uma curva que fazia isso, abaixava e seguia aumentando. Então, janeiro 24 chegou a bater 14%. Então, lembra, parece que a gente está semanas atrás conversando, eu, você, o Gui aqui, brincando que o mercado estava doidão. E voltou. A gente tem um risco, ninguém quer juros nesse patamar por muito tempo, o Corleita muito bem colocou, eu não vejo espaço para mais um aumento de Selic, entretanto, ainda vejo ela nesse patamar por um período bem extenso. Importante a gente falar que quando a gente olha a curva de juros, nem as mesas estão sabendo precificar. Tem dia que você vê ali, você coloca no cálculo, que a gente consegue ver mais ou menos o que o mercado espera. Tem dia que está batendo muito para cima, tem dia que está para baixo. Então, todos estão perdidos. Não está sendo fácil ser operador de mesa dentro de banco de DI para fazer proteção. Então, surge sim oportunidades. É difícil, né? Eu espero ainda que ela fique estressada por um bom período. Só que o investidor tem que ter atenção. Quem está entrando muito bem. Quem for precisar sair, tá saindo muito mal. E aí eu trouxe uma imagem, eu não sei se dá pra gente colocar, para o investidor ver. Bora lá. Que a gente consegue olhar, olha na semana passada o Tesouro IPCA, é a variação na semana de 11,67% na marcação a mercado. Nossa. Ou seja, olha o quanto, se a pessoa precisou sair deste ativo, não Ela tinha perdeu. uma reserva, ela perdeu isso. No oferecimento de renda fixa varia. Dá uma olhada aí, ó. Quase 11,7% de queda no valor de face, certo? Na do título semana. na semana. É muita coisa. É muita coisa, não é a gente pensar em volatilidade da renda variável? E aí, que tal o pulo do gato? O investidor que quer entrar, pensa comigo, o NTNB voltou a bater pré-fixado a ponta pré, mais de 6%, certo? Certo. Quem quer entrar, tá entrando muito bem, porque quando começar a baixar juros, vai ter um pré-fixado na ponta, vai sair legal, vai ter muito ágil, vai poder sair bacana. Quem tá precisando sair, então depende de se posicionar, é muito estratégico renda fixa. Quem tá precisando sair, tá tomando pau. Por isso que a gente fala, cuidado, até em LFT, gente, momento de volatilidade que a gente fala que é para reserva de emergência Selic, você pode tomar pau na saída. Então, atenção, bom para quem quer entrar. E por que título público, Jaqueline? Por que não título privado, que a taxa é maior? Porque título público te dá liquidez. Isso aí, institucional tá pegando, fundo de previdência tá pegando, fundo de renda fixa que precisa de LFT tá pegando. Então, o seu spread sempre vai ser menor. Por isso que eu falo, investidor que quer se posicionar para sair antes do vencimento e pegar a famosa marcação a mercado, olhem para essas NTNBs com carinho. Olhem para esses títulos públicos com carinho, que você vai sair fazendo muito dinheiro. Atenção, você vai sair fazendo muito dinheiro na frente. Atenção para quem quer sair nesse momento de volatilidade. Sensacional, Jaque. Um panorama fantástico para uma data como a de hoje, que mostra uma curva de juros ainda mais estressada. É lembrar do jargão "we follow the money". A gente segue o dinheiro e vai vendo para onde o capital vai escoando. Qual direcionamento o capital
vai encontrando. E nós temos uma curva de juros, mesmo com essa complexidade ressaltada pela Jaque de precificação, na operação de mesa tá difícil, as oscilações andam muito bruscas, mas ainda assim a essência tá posta. Mais remuneração e um pedido maior de prêmio em função da disparada de percepção de risco. Já que a gente está na expectativa e com alguma dúvida sobre a realização do leilão de títulos para esta quinta-feira. Dado o estresse da curva DI ontem e o estresse da curva DI hoje já foi maior. Chegaram a se pedidos 60 pontos base, agora estão sendo pedidos 30 em média. De todo modo, é um senhor estresse. E há uma dúvida, uma curiosidade nossa sobre a realização ou não do leilão. Se o Tesouro optar por não fazer o leilão, é uma péssima sinalização. Sem sombra de dúvidas. Mas eu ainda acredito, na minha humilde opinião, que teremos o leilão. Só que como? Com a mesma característica da semana passada. Ele começou atrasado. Semana passada a gente pode falar que foi o circuit break aqui no Brasil, até a nossa renda fixa tem circuit break, tá? Então a gente pode falar que ele começou um pouco atrasado devido à volatilidade de curva de juros, que é o que precifica, importante a gente comentar. E acredito que tenha, mas na mesma linha. O que eu quero, a Jaqueline quer dizer? Volume muito baixo. Semana passada o volume foi muito baixo, hoje sobem pré-fixados. E outra coisa importante, nem os dealers, que o Corleta comentou, né, que são as instituições financeiras e os bancos que pegam esses ativos, pegaram vencimento para 2023. O leilão ofertou, mas eles não pegaram. Por quê? Ninguém quer se posicionar em incerteza. Ou seja, 2023 não saiu. Saiu o vencimento para 2024 de LTN e saiu para 2025, que é o pré-fixado. Mas 23 não saiu, porque ninguém quer posicionar. E o volume foi muito baixo do Tesouro. Então, o que a Jaqueline está vendo? Um leilão muito semelhante ao da semana passada, com volumes baixos, porque está muito caro se financiar, está muito difícil cravar a taxa. Então, volume não muito expressivo. Pensa comigo que o leilão estava fazendo volumes gigantescos há semanas atrás, que a taxa tinha arrefecido. Então, minha humilde opinião, virá o leilão, mas em volume muito baixo. Perfeito, Jaque. A falta de demanda ou do apetite pelos títulos deve se traduzir nesse volume baixo, apesar de entender a Jaque ser realizado o leilão hoje. A perspectiva dela, me parece que esse é o cenário base mesmo, Jaque. São 15:10, eu queria fechar trazendo luz ou jogando luz sobre a pergunta do Davi Ximenes, nosso parceiro aqui de todo dia. Ele escreve, Jaque, o que vai valer mais a pena na renda fixa em 2023? Emprestar dinheiro para o bancão, para o banquinho ou para o governo? E me parece que você já antecipou parte da resposta. Se eu entendi bem, seria governo pelo diferencial de liquidez. Isso. Se você não quer levar a vencimento, fazer a famosa marcação a mercado, use o governo que as taxas estão boas. Mas lembra que a gente fala que o governo é aquele risco que não tem risco, né? Livre de risco, risco soberano. Se ele não te pagar, a instituição financeira nenhuma te paga. É isso. Então, na outra ponta, você tem taxas mais atrativas. O que eu gosto de fazer, gente? Diversificação. Aquela frase boba de não colocar todos os ovos numa única cesta. Utilize o Tesouro Nacional para fazer marcação a mercado e sair antes do vencimento, para não tomar tanto spread, que tem mais liquidez. E utilize os privados para taxas maiores, porque tem ativo pré-fixado pagando até 16%. Então, olhe para essas NTNBs com abertura de taxa atrativa, com 2045, por exemplo, que não tem pagamento de cupom. Outra coisa importante, quem quer fazer marcação a mercado, não pegue com pagamento de cupom, porque sem pagamento de cupom, maior a duration. E quando você quer sair, quando maior a duration, maior a oscilação, maior vai ser o seu ganho. Então, olhem para esses ativos, essas NTNB sem pagamento de cupom para fazer marcação a mercado, que aí a duration é grande, rentabilidade maior, e use os créditos privados ou as empresas privadas, os bancões, as corretoras, eu gosto de falar, para as taxas pré-fixadas que são maiores. Perfeito, Jaque. E aí, você responde a pergunta do Alessandro. É melhor dar preferência aos títulos pré-fixados? Tá respondido pela Jaque aqui. Jaque, valiosa a sua participação, em especial no dia de hoje, pela natureza que ele adquiriu desde a semana passada, mas hoje coroada diante do aumento da percepção de risco fiscal. Um beijo em você e até a próxima. Beijo a todos, eu que agradeço e força aí, gente. O coração tem que estar, tinindo para aguentar essa bolsa. É o que a gente brinca em ritmo de Copa com haja cotação. E aí, gostou desse conteúdo? Olha, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, tem muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC. Eu te espero no Expresso da Manhã. Até lá!